E aí, amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Tô na área aqui, sexta-feira, sábado, domingo, final de semana. Sempre legal falar com vocês a respeito dos assuntos do esporte a motor. Eu vou falar de dois assuntos hoje. Primeiro, o principal, claro, Fórmula 1. E essa questão que fica agora sobre a segunda vaga da Mercedes na Fórmula 1. A princípio, não haveria mudanças, porque ainda não temos temporada, mas a gente pensaria numa questão lógica. Para que mudar, já que não tivemos nenhum respaldo para que houvesse essa mudança em termos de pista? Só que as coisas vão mudando, A Fórmula 1 mudou nas últimas 2 semanas para cá, com a saída de Vettel da Ferrari, a rápida contratação de Sainz e a mudança de Ricciardo para a McLaren. Então faz sentido que as especulações comecem a fluir a partir de agora na vaga de Valtteri Bottas, porque, claro, ninguém espera que Lewis Hamilton vá sair da Mercedes nesse momento, não tem nem lugar para ele numa outra equipe e não faz também o menor sentido a não renovação. Então a vaga de Bottas é que está na berlinda e fica a questão: quem vai sentar no segundo carro da Mercedes no ano que vem? A primeira opção seria, claro, o próprio Bottas, que renovou o contrato por 1 ano, mas, claro, sabemos ainda que nesse momento não há um calendário sequer desenhado, publicado, para que tenhamos a temporada 2020. Toda vez que a Fórmula 1 rabisca alguma coisa, há algum problema em algum país, como por exemplo no Reino Unido, na Inglaterra, que haverá um lockdown e um fechamento para a saída e entrada de estrangeiros, o que impediria, portanto, a realização de corridas num primeiro momento lá em Silverstone. A Fórmula 1 contava com isso, contava que haveria pelo menos 2 corridas lá, e agora vai ter de modificar mais uma vez o seu calendário, colocando Hockenheim provavelmente no lugar. Mas fato é que, em havendo temporada ou não, Bottas está ali cobiçando a renovação, claro, porque qualquer outra vaga para ele na Fórmula 1 seria uma queda. O fato é que Bottas na equipe deixa uma sensação muito estranha para a cúpula da Mercedes. Primeiro, que ao que parece a Daimler, que é a mãe da marca Mercedes e que tem influência, claro, na formação de seus pilotos, não é ela que toma a decisão final, mas ela dá o pitaco, ela não parecia muito afim de renovar com o Bottas no ano passado, porque sabe o que Bottas pode entregar. Por mais que Bottas fique falando no começo do ano: agora eu sei o que fazer para bater o Hamilton. A gente nunca vê isso. Ele até começa bem, ensaia em algumas corridas ser um piloto muito competitivo e ganha de Hamilton em alguns finais de semana, mas tem limitações claras e inconstâncias. Não é um piloto que daria à Mercedes um título fácil como Hamilton tem dado nos últimos anos, é claro, a não ser quando enfrentou Rosberg em 2016. Mas fato é que Bottas é um piloto para complementar a equipe. E não sei se nesse momento a Mercedes precisa disso, até porque ela começa a ver o movimento ali de suas rivais principais, Ferrari e Red Bull, e entende que, tendo um plano de longo prazo na Fórmula 1, Bottas não seria a melhor opção. Até porque tem uma questão muito importante nisso tudo. Se a Mercedes de fato não for sair da Fórmula 1 e tiver esse plano, ou até de curto prazo, Bottas e nem Vettel, de quem vou falar aqui daqui a pouco, são opções críveis, são opções sensatas da Mercedes. Então, Bottas está ali no limbo. Sem poder fazer nada em pista, ele vai estar no centro das atenções, podendo sim perder essa vaga por um piloto. E aí vai depender muito da questão do plano da Mercedes. Mas entre os 3 ou eventualmente 4 candidatos, Bottas é aquele que tem menos chances hoje. E tem menos chances por quê? O segundo a se pensar nessa lista seria Vettel. Mas espera aí, como? Como assim? Como Vettel? Claro, Toto Wolff já falou que seria uma jogada de marketing, mas não pensa muito nele. Não faz sentido até pelo discurso de Toto Wolff,
de abraçar os seus pilotos, de ter alguém na sua família que já pertence à família. Vettel não é isso. Vettel pertenceu à família Red Bull, pertenceu à família Ferrari. Seria um estranho no ninho. Não seria, portanto, aquele a estar debaixo das asas de Toto Wolff. Mas claro, de novo, a Mercedes é uma marca, uma empresa que está dentro de um grupo maior, que é a Daimler. E a Daimler pensa sim em Vettel, porque seria uma grande jogada de marketing para ela. Até corroborando o discurso que o próprio Toto Wolff disse. Então, é uma empresa mãe que tem lá os seus acionistas e que na hora de dar um pitaco vai falar, observe Vettel com muita atenção. Quais são os contras? Vários. Não só o fato de deixar a equipe com muito mais gastos, um contrato com Vettel seria muito mais caro que com o próprio Bottas e com os outros dois eventuais candidatos. Vettel teria muito a aprender e poderia, não creio que seria algo parecido com Rosberg, porque a relação ali, Rosberg soube fazer muito bem, que era desestabilizar a cabeça de Hamilton para ganhar o seu título. Vettel e Hamilton têm uma relação muito amistosa, mas seria provavelmente uma relação que teria uma animosidade a certo ponto, porque em um primeiro momento você imaginaria que Hamilton teria todos os privilégios. E claro que Vettel não chegaria à equipe para ser uma espécie de segundo piloto. Ele gostaria de ter, claro, a atenção da garagem da Mercedes. Então é bem provável que uma relação custo e relacionamento interno não interesse nesse momento para Toto Wolff. E se ele tiver, claro, o poder de decisão final, ele não vai apostar em Vettel e vai preferir alguém como Bottas ou alguém mais jovem. Por quê? Fiz até uma anotaçãozinha aqui. Tem uma questão muito interessante que tem de ser observada a longo prazo. Se a Mercedes assinar o Pacto da Concorde e ficar lá por uns 5, 10 anos, ela pega e olha simplesmente por uma média. Hoje, Red Bull com Verstappen e Albon tem, em média, 23 anos e 4 meses. A Ferrari com Leclerc e Sainz hoje tem uma média de idade de 24 anos e 1 mês. A Mercedes hoje com Hamilton e Bottas tem 33 anos e 1 mês de média. Ou seja, quase 10 anos mais que a Red Bull e exatos 9 anos mais de média que a Ferrari. Uma equipe muito envelhecida. A longo prazo, não vale a pena. Quando ela olha para suas rivais que estão se rejuvenescendo, trazendo novos pilotos, ela precisa pensar no futuro a longo prazo. Precisa pensar em formar pilotos que possam combater esses, porque no momento que ela pegar um piloto mais novo, ela vai estar muito em desvantagem. E tem um outro ponto, ela precisa aproveitar Hamilton nesse momento. Precisa fazer como a Ferrari, por exemplo, fez em 2006 com Felipe Massa. Massa entrou claramente na equipe para ser um aprendiz de Schumacher naquele que foi o último ano. Massa poderia ter sido campeão em 2007, não tivesse tido provas ruins, chegou ao final do ano sem chances, enquanto seu companheiro Raikkonen teve e os dois pilotos da McLaren tiveram, e em 2008 aconteceu o que aconteceu. Então, Massa foi treinado para aquilo. Em 2009 teve o acidente com a mola e depois, desde então, quando voltou à Fórmula 1, não foi mais o mesmo piloto. Mas ali houve uma preocupação da Ferrari em fornecer ao jovem uma subsistência para que ele tivesse um acompanhamento muito claro na Fórmula 1, que era Schumacher. Tendo o Hamilton como professor, faz todo sentido que a Mercedes, pensando no futuro, pegue um piloto muito mais jovem. Imagina se ela pegar Vettel, que é mais velho que Bottas. Média de idade ficaria 34 anos e 1 mês. 11 anos mais que Red Bull, 10 anos mais que Ferrari. Não faria sentido. Só faz sentido pegar Vettel se e somente se a Mercedes chegar e falar assim: eu termino o meu plano na Fórmula 1 em 2021 ou 2022. Encerro com chave de ouro, entrego ao público a melhor dupla que eu poderia ter, em termos de qualidade, em termos de título, em termos de peso, e aí pico a mula, vou lá para a Fórmula E, vou para o eSports, vou fazer qualquer coisa que não
estar na Fórmula 1 gastando bilhões quando a gente converte para reais e muitos milhões de dólares ou euros quando nessas moedas que é o gasto, e mesmo com teto orçamentário para o ano que vem, a Fórmula 1, parênteses, tem de pensar em reduzir drasticamente os seus custos e inclusive salário, porque não faz sentido gastar o que gasta, e esses tempos de pandemia têm de ser importantes para que as equipes, a Fórmula 1 e todos os outros esportes pensem que o dispêndio em torno de uma categoria ou de um esporte é muito alto. Então, não faria sentido para a Mercedes gastar tanto com Vettel e não faria sentido ter Vettel, porque envelheceria ainda mais o seu casting em relação às suas duas outras equipes. Então, Bottas e Vettel, olhando para o plano futuro, não são cartas dentro do baralho da Mercedes. O terceiro nome, é claro, é George Russell, né? Piloto que está na Williams, piloto que não fez ponto no ano passado porque o carro da Williams era uma draga. Ele perdeu para Kubica porque naquele GP da Áustria, malucão, o Kubica deu a sorte de pontuar. Mas a Mercedes sabe com quem está lidando. Por mais que ele não tenha feito aparições muito fortes na Fórmula 1 no ano passado pelas limitações do carro, ele é a joia da Mercedes, tal qual Verstappen é da Red Bull, tal qual Leclerc é da Ferrari. E aí ela olha para dois castings que são muito bons, são muito bem feitos pelas rivais. Ter Albon é muito importante porque Albon mostrou que é o cara ideal para ser o companheiro de Verstappen. Segundo piloto, se ele se sentir bem nessa questão, legal, mas ele me parece ter condições de brigar com o Verstappen em algumas das provas e fazer frente ao piloto holandês. Sainz não chega na Ferrari para ser segundo piloto, não. Ali é uma briga grande, Sainz não erra, bom piloto, agrega a equipe, vai incomodar Leclerc. E Russell vem nessa linhagem. É um piloto que é muito bom, desenvolveu-se muito bem nas categorias de base, pegou uma draga que foi a Williams ano passado. Se houver temporada, é bem capaz que a gente veja o desenvolvimento e a capacidade dele, porque o carro da Williams esse ano é razoável. Ali vai brigar no meio do pelotão com as demais equipes, pode fazer pontos, e é nisso que ele tem de apostar. Ter uma Fórmula 1 em 2020 é imprescindível para as pretensões de Russell, a não ser, claro, que a Mercedes já faça opção agora. E seria interessante que ela garanta Russell para justamente aprender com Hamilton nos anos que lhe faltam na Fórmula 1, 3 anos, 4 anos, não sei quanto, mas pegar toda a bagagem que Hamilton tem para oferecer e aprender de vez. Então Russell é a aposta mais lógica hoje para uma Mercedes a longo prazo. A média de idade? 28 anos e 9 meses, ainda muito envelhecida por causa de Hamilton. É claro, se a gente for pensar apenas nos números propriamente ditos, é realmente muito grande. Mas um piloto de Fórmula 1 hoje pode ir tranquilamente até 40, 41, 42 anos, porque o preparo físico é muito mais forte do que era 10 anos, 20 anos atrás. Você tem um desenvolvimento e o envelhecimento é muito tardio hoje, né? Tanto é que estamos falando em volta de Alonso para 2021 no lugar da Renault. Então faz sentido num plano lógico, Toto Wolff sentar com os seus pares e falar assim, gente, tá aqui, Russell, não tem um porquê, olha os nossos rivais o que estão fazendo, a gente precisa contra-atacar. Bottas não é o contra-ataque, porque sabemos o que Bottas pode entregar. Ele pode ser campeão? Pode. Será muito mais difícil. Vai depender muito mais do carro que a Mercedes fizer acima das rivais do que propriamente do talento de Bottas, né? E claro, tem um asteriscozinho ali do Esteban Ocon. Eu nem o consideraria, nem fiz, por exemplo, na minha anotação, a média de idade, mas seria muito mais próxima de Russell do que, obviamente, dos demais. Mas Ocon me parece o cara a substituir o Hülkenberg, no sentido de estar no lugar errado na hora errada. A opção da Mercedes já deveria ter sido Ocon para esse ano. Preferiram continuar com Bottas. Aí ele teve de ser liberado pela Renault. Agora as amarras com a Mercedes estão desfeitas, por assim dizer. A não ser também que a Renault não continue na Fórmula 1 e Esteban Ocon volte ao mercado. Mas é uma opção muito mais distante. Eu preferiria Ocon a Russell, pela experiência, por ter guiado um carro de Fórmula 1 e até por uma questão de justiça. Ele está muito mais
tempo esperando uma vaga na Mercedes do que o Russell. Mas agora, ele estando entrelaçado com a Renault e sendo o cara em que a Renault vai ter de depositar as suas fichas já em 2020, porque já deu para perceber que Ricciardo lá não vai ser preferido e vai ser preterido, inclusive, até pelas declarações de Cyril Abiteboul no momento em que Ricciardo foi anunciado na McLaren. Então, o Ocon acaba sendo essa carta aí que está sempre jogada às traças. Pobre coitado. Uma pena, porque se trata de um talento muito bom, que precisaria ser lapidado, precisaria passar um tempo ali também com o Hamilton para que se extraísse o melhor dele. Então, eu até o veria com mais chances do que Bottas e Vettel. Esses dois, pela questão de plano, não são interessantes do ponto de vista. Mas vamos ver o que a Mercedes faz. Será interessante observar qual vai ser o movimento de Toto Wolff. Já há veículos na Alemanha que falam que Bottas está sendo sondado pela Renault, o que também faz sentido, claro, se Alonso não topar uma terceira volta para a Fórmula 1, para a equipe francesa. Então é isso. Vamos ver agora. Qual é a sua aposta? Bottas, Vettel, Russell, Ocon ou uma quinta opção que a gente não está nem imaginando? Duvido que haja alguém além desses 4. 3 mais 1, né, como se fosse o contrato da Fórmula 1, faço um contrato de 2 anos, mais 1 de opção, então o Ocon é a opção. Quero saber de vocês aí, comentem nesse vídeo, ok? Eu vou fazer um adendo, tal qual Your House, que é uma música de Alanis Morissette, que está lá no CD Jagged Little Pill, completou 25 anos inclusive agora. Alanis tentou fazer uma live que não foi live, me senti enganado, fui acompanhar, mas enfim. O bônus track desse GP às 10 é as 500 milhas de Indianápolis, no sentido de que não vamos ter a corrida no final de semana. A gente sempre espera pelo maior final de semana do ano, né? Mônaco, Indy 500 e depois as 600 milhas da NASCAR em Charlotte, mas não vai acontecer, né? Não vai acontecer na Fórmula 1 e nem nas 500 milhas de Indianápolis, algo que a gente nunca imaginaria pela tradição dessas duas provas, mas fato é que eu lembrei de um assunto interessante, porque, por exemplo, a ESPN lá fora vai ter 15 horas de transmissão de corrida no próximo domingo. Serão 2 GPs de Mônaco na sequência e depois à tarde e noite 3 corridas das 500 milhas de Indianápolis. E eu estava lembrando da Indy 500 de 2011, que é uma corrida que o Grande Prêmio vai passar no Facebook nesse domingo. Ela já passou as vitórias dos brasileiros nos últimos domingos, e nesse ano vai passar as 500 milhas de 2011. E eu gostaria de lembrar essa corrida porque eu comecei a rever, inclusive, essa prova em alguns trechos, e eu cobri poucas corridas na minha vida em loco, fora do país, né? A maior parte delas foi a Indy 500, eu fui 5 vezes a Indianápolis. E eu devo ser provavelmente o único jornalista brasileiro, me dei essa grande sorte, de ter estado nas 2 corridas que eu considero as principais corridas que eu vi na minha vida, as mais emocionantes em termos de final, que foi o GP do Brasil de 2008, no que aconteceu em Interlagos, e em 2011, quando J.R. Hildebrand bateu na última curva, e numa corrida que foi espetacular do começo ao fim, porque vários pilotos despontaram com chance de vitória. Em um determinado momento da corrida, e eu espero que vocês vejam, tem um piloto que é o filho do Jody Scheckter, Thomas Scheckter, campeão, o Jody, campeão pela Ferrari em 79. O Thomas Scheckter era louco, retardado mental, não deu certo na Fórmula 1 porque fez um teste, foi aprontar na noite inglesa, não ganhou uma chance na Jaguar, aí voltou para a Indy, correu na Ganassi, correu pela equipe da Red Bull e batia o carro, que era uma beleza. Mas eu nunca vi piloto tão bom para relargar como Thomas Scheckter, assim, longe dos demais, relargar em Indianápolis, inclusive. E tem um momento da corrida, que é no finalzinho, que o Scheckter com um carro 07 passa 12 carros numa relargada, que é por fora, fazendo no curvão, que é uma coisa espetacular. Mas essa corrida é espetacular pelo final dela. Eu lembro de estar na sala de imprensa, né? E quando a corrida cai no colo do J.R. Hildebrand, porque Bertrand Baguette entra nos boxes faltando 3 voltas para reabastecer, Danica havia feito o mesmo 10 voltas antes, aí cai no colo do J.R. Hildebrand, que era o piloto
Rookie, com o carro patrocinado pela Guarda Nacional, e pela Panther, que era uma equipe tradicional e precisava vencer aquela corrida para garantir a sua sobrevida na Indy. Ela havia sido segunda colocada nos anos anteriores em Indianápolis, e o John Barnes, que era o dono da equipe, precisava daquele dinheiro que as 500 milhas trazem para que a equipe continuasse na categoria. E aí, quando começa a última volta, ele vai contornando a curva 1, curva 2, tal, tem gasolina para completar, o público em pé. De repente ele contorna 4, passa o Charlie Kimball por fora, que era retardatário, e bate no muro. Um eco se forma na arquibancada. E aí ele vai arrastando no muro, tentando ganhar a corrida, e completa em segundo atrás do Dan Wheldon, que vence a prova. Essa prova tem um significado tão simbólico, que é no fim das coisas que o Wheldon precisava ganhar aquela corrida, porque meses depois ele viria a falecer naquela etapa em Las Vegas, quando ele decola numa batida de 17 carros e o carro vai parar no alambrado e ele dá o azar de bater a cabeça bem na divisória do alambrado e acaba morrendo. Essa corrida tem um significado muito especial, não pela corrida em si, mas pelo resultado, pela forma como foi e pela emoção que foi aquela corrida. Também queria saber de vocês, qual é a corrida marcante para vocês em Indianápolis? Para mim tem essa. Aliás, as dos últimos anos também foram muito interessantes. 2014, Hélio com Ryan Hunter-Reay naquela disputa final. 2013, a do Canaan vencendo. As dos anos que teve essa Pack Race até 2017 foram muito interessantes. E claro, as corridas do passado, 92, Scott Goodyear e Al Unser Jr. disputando, a batida de Emerson com Al Unser, que dá a vitória primeira ao Emerson lá, também foram interessantes. 2009, quando o Hélio ganha a terceira vez, logo depois que ele é liberado daquele processo que poderia ter prendido o Hélio Castro Neves por fraude fiscal. As 500 milhas são muito, muito melhores que o GP de Mônaco, inclusive, tanto que eu nem quero saber do GP de Mônaco. Uma ou outra corrida foram legais, nos últimos anos tem sido bem chato, mas também quero saber de vocês qual foi a corrida em Indianápolis mais marcante para você. Me estendi muito nesse vídeo, estou sedento, vou tomar uma aguinha, um cafezinho, inclusive já acabou esse vídeo. Obrigado a todos vocês, um grande abraço, fiquem em casa. Por favor, não sejam burros. Se saírem, usem máscara e tenham uma distância a 2 metros. Façam como na escola a gente fazia, né? Lembra que tinha distância? O coleguinha bota o braço assim, né? Não encosta na pessoa, fica assim a 2 metros distante. Não repasse o vírus. Tchau, grande abraço para todos.